Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, ontem a gente falava aqui a respeito da rachadinha, né? Aquela história do Alcolumbre, também a do Flávio Bolsonaro. Os vários esquemas de rachadinha que existem no Brasil, lamentáveis, e que viraram instituição, né? Viraram instituição como algo normal. Até a palavra, ela é usada como algo quase inocente, né? Rachadinha, uma pequena malandragem. Não, é roubo. É roubo. E deve ser tratado como tal. É roubo de dinheiro que sai do bolso de cada brasileiro. Até de quem não tem nada no bolso. Mas que em algum momento, ao comprar um pão com manteiga, paga imposto. E o Congresso Nacional, a gente sabe que existe uma série de divergências entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Interesses diferentes, objetivos diferentes, visões diferentes, ritmos diferentes, posições muitas e muitas vezes antagônicas em relação a alguns temas cruciais. Mas em uma coisa eles concordaram rapidamente. Foi no ano passado, quando chegou ao Supremo contestação às emendas de relator. E a Rosa Weber, a juíza Rosa Weber, decidiu suspender a concessão dessas emendas, a liberação dessas emendas, depois voltou atrás e concordou que houvesse a liberação, porque já havia obras em andamento e que esperavam mais recursos, etc. Mas no fim das contas, o Supremo tomou uma decisão acanhada. E, basicamente, exigiu que haja mais transparência na liberação dessas verbas estabelecidas por emendas de relator. Mas ainda cabe uma discussão, inclusive jurídica, obviamente do ponto de vista constitucional, se essas emendas fazem sentido. Se a instituição emendas de relator faz sentido. Se obedece a exigências constitucionais primárias, irremovíveis, primordiais. Por exemplo, transparência. E mais, acompanhamento de como se gasta cada centavo do dinheiro público. Isso é exigência constitucional. E por isso tornou-se assunto do Supremo. Se o Estado, se um dos braços do Estado gasta dinheiro público sem atender a essas exigências constitucionais, é claro que o Supremo pode ser acionado. Como dizem, provocado. Porque cabe a ele defender a Constituição. E repito, exigência primordial da Constituição em relação ao uso de dinheiro público, como deve ser. Qualquer Constituição que se preze tem de exigir que cada centavo do dinheiro público seja usado com fiscalização, com transparência, com publicidade. E essas emendas de relator contrariam esses princípios, essas exigências constitucionais. Mas quando isso chegou no Supremo e o Supremo decidiu, inicialmente por decisão monocrática, solitária da Rosa Weber, a suspensão da liberação da verba, rapidamente Arthur Lira e Rodrigo Pacheco reagiram. E numa cena incomum, convergiram, porque geralmente divergem. Geralmente têm visões diferentes, muitas vezes antagônicas, em relação a muitos assuntos importantes. Coisas que andam rapidamente na Câmara,
ficam paradas no Senado. Objetivos distintos de como conduzir os assuntos, as pautas, os temas. Mas nesse assunto a convergência foi imediata. E ambos resolveram escrever para o Supremo, obviamente uma carta ali formal. Esse tipo de coisa não se trata por WhatsApp. Você tem que escrever uma carta, um documento formal. E assim foi. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, cada um escreveu o seu documento, a sua carta para o Supremo, defendendo as emendas de relator. E no Brasil, a história das emendas, ela faz sentido, mas é preciso a gente chegar ao que motivou essa instituição específica, emendas de relator. Porque no Brasil, estamos longe da ideia, do princípio ideal ali, de cada cidade gastar de acordo com o que arrecada. Cada estado gastar de acordo com o que arrecada. Devolver à sociedade aquilo que ela paga em tributos. E a União cuidando de política monetária, forças armadas, defesa de fronteira, Polícia Federal para lidar com os crimes federais, etc. Mas não. No Brasil isso há muito não é assim, né? Nós tivemos tentativas de que o país fosse de fato uma federação, começando, aliás, pela declaração constitucional de que o país é uma federação, mas não funciona como tal. Ou com autonomia dos entes federativos, daqueles que estão federados. Não há autonomia tributária, não há autonomia em Código Penal, não há autonomia na política fiscal, na política tributária, não há autonomia. Nos Estados Unidos, o nível de autonomia que já foi maior, né? Os Estados Unidos estão se degradando muito rapidamente, lamentavelmente, porque é um país com uma história muito importante, relevante para a história contemporânea mundial. Mas eles estão mergulhados numa degradação que parece irremediável. Mas muitas coisas ainda funcionam, inclusive a ideia de federação. Tanto que um assunto capital, pena de morte, assunto capital. Tá? Houve um momento em que a Suprema Corte decidiu. A pena de morte não fere a Constituição. Assim que a Suprema Corte tomou essa decisão, ela autorizou automaticamente cada estado a decidir se lá há pena de morte ou não. Cada estado decide. Não existe uma lei impondo ou proibindo a pena de morte nos Estados Unidos. Há uma autorização do Supremo que diz não haver incompatibilidade entre a pena de morte e a Constituição, então cada estado decide. Há muitos tributos que são cobrados em Nova York e não são cobrados no Texas, impostos estaduais. Não há aquele tipo de tributo no Texas. Em Nova York há, são tributos estaduais. Tributos municipais específicos. Há autonomia. Cada estado tem sua política de tributação, claro, há um imposto federal. Lógico, imposto de renda. Mas você tem os impostos estaduais em uns estados e esses impostos não existem em outros estados. Isso é o princípio federativo, né? Autonomia ampla para os estados. No Brasil, não. A política tributária é comum a todos. A legislação penal é comum a todos. Inclusive política fiscal. Tanto que quando um estado tenta estabelecer maneiras de atrair investidores,
reduzindo impostos e tal, já aparece um para gritar. Isso é guerra fiscal. Ou seja, a autonomia dos estados é tratada como se fosse guerra fiscal. Não há autonomia. Então, um estado no Brasil decide reduzir impostos estaduais, só os estaduais, em cima do setor automotivo. Mas aí um outro estado, que não tem nada a ver com aquilo, se opõe no âmbito do CONFAS. CONFAS é o conselho que reúne os secretários estaduais de Fazenda. Então, os estados são amarrados. A política no Brasil e a grana estão centralizadas no poder central. Isso vem do governo Getúlio Vargas, que centralizou extraordinariamente o poder político e o poder financeiro. E com isso, com essa concentração de poder para a liberação de dinheiro, é uma maneira de você controlar os governantes estaduais, de mantê-los sempre dentro da necessidade de não romperem com o governo federal, porque podem sofrer retaliações, inclusive financeiras. Na história recente, no governo Fernando Henrique, houve retaliações a Minas Gerais porque o Itamar Franco virou oposição ferrenha ao Fernando Henrique. Ele, aliás, que havia feito do Fernando Henrique candidato à presidência da República. É bom lembrar que foi no governo Itamar que chegou o Plano Real, essencial para a eleição do Fernando Henrique. Feito, então, ministro da Fazenda. Saiu para ser candidato. Aí veio o recupero, aí teve o escândalo lá da parabólica. Aliás, conversamos com o recupero aqui sobre isso, o escândalo da parabólica. Né? E ele, tranquilamente, contou como ele viveu tudo aquilo e tal. E aí veio o Ciro Gomes. Para ser o Ciro Gomes, foi ministro do Itamar ali, substituindo o recupero. Mas depois o Itamar rompeu. O Itamar tinha um pouco disso, aquilo que o Carlos Lacerda também tinha, né? E que eu acho uma posição até interessante. Há governo, sou contra. Porque no Brasil tem muito a inversão da máxima dos anarquistas espanhóis, né? Exatamente essa, né? Há governo, sou contra. Aqui no Brasil, inclusive na imprensa, tem muita gente que é há governo, sou a favor. Não interessa quem, o cara quer estar bem com o governo. E Minas Gerais sofreu retaliações do Fernando Henrique por causa das posições do Itamar Franco. Lamentável. Eu me lembro na época aqui na Bandeirantes, quando afirmávamos o seguinte: Fernando Henrique, quem está sofrendo com essas retaliações não é o Itamar Franco. Itamar Franco não vai para o hospital público. A família dele não usa escola pública. Tá certo? É o pobre que precisa dos serviços públicos. E é ele que sofre com esse tipo de retaliação. A relação foi tensa ali, quando falavam em privatização de Furnas. O Itamar tinha umas coisas meio espetaculosas, né? Ele mandou a PM para ficar ali protegendo Furnas, para que ninguém ousasse se apoderar de Furnas e tal. Isso mostra que não há, de fato, no Brasil, autonomia dos estados. Então, desenvolveu-se o mecanismo de distribuição de recursos por intermédio dos parlamentares. E como essa é a realidade, como não há essa autonomia verdadeira, ela só está no papel, e muitas vezes nem no papel, o deputado faz o meio campo. É legítimo. Dadas as circunstâncias, é legítimo. Então, ele vai lá e reivindica, apresenta uma emenda, pedindo recursos para uma escola, para a construção de uma escola no município lá do estado dele. Para melhorar uma estrada vicinal, para duplicar uma estrada, para construir um hospital, ou para reformar um hospital, ou para construir um posto de saúde. Então,
é dinheiro público voltando para a sociedade. Essa é a ideia. É claro que os corruptos sempre se aproveitam. Então muitos fazem tudo direitinho. Pegam o dinheiro, fazem o dinheiro chegar ao local adequado, conforme previsto. O Tribunal de Contas pode acompanhar a maneira como o dinheiro é usado, a execução do serviço, das obras. Porque também não adianta chegar o dinheiro e a obra não sair ou sair mal feita. Então fazem uma ponte lá de qualquer maneira, não demora, ela cai. Fazem uma escola de qualquer maneira, não demora, ela está degradada. Fazem uma estrada de qualquer jeito, passa algum tempo, ela é um mar de buracos, né? Então não adianta usar de qualquer maneira. Mas muitos deputados fazem, muitos parlamentares fazem o dinheiro chegar ali. Mas há os malandros, que chegam lá na cidade com a grana, mas chegam com o empreiteiro a tiracolo. Tá aqui a verba, tá aqui a autorização para que você construa aquele hospital. Quero aproveitar o ensejo, te apresentar aqui o fulano de tal, dono da empreiteira tal, e ele quer muito colaborar com a cidade e tal, e faz uma amarração, que acaba tendo pedágios no caminho, ou seja, gente que embolsa parte da grana, etc. Ou obras superfaturadas, o que é gravíssimo. Você tem um acerto inicial, para fazer essa ponte aqui, ou essa estrada, ou essa escola, ou esse hospital, vai custar tanto. Passa um pouco, não. Precisamos fazer adendos aí ao contrato. Ou então, já de cara, o preço estabelecido já é superfaturado. E quando há, e deve haver, concorrência, licitações, também conhecemos milhões de denúncias e centenas de casos comprovados de licitação fraudulenta, onde, a priori, antes mesmo da licitação ser publicada, já se sabe quem vai ganhar. Então, tem muita corrupção na história, mas muitas vezes funciona direito. O parlamentar pega o dinheiro, leva para a cidade, leva para a comunidade, faz com que aquele dinheiro se transforme em hospital, em escola, em estrada, em ponte, em ginásio de esportes, em benefício para os cidadãos. É o dinheiro do imposto voltando para o cidadão. Em outros casos, não, tem corrupção no meio. Mas as emendas individuais já cobrem essa necessidade. E é bom lembrar que as emendas individuais foram depois tornadas obrigatórias, de execução obrigatória. O executivo não pode decidir se vai ou não vai. Elas são impositivas. Há também um outro tipo de emenda, aquelas que são feitas por bancadas. Essas emendas de bancadas, elas estão associadas aos estados, porque não são bancadas partidárias, são bancadas estaduais. Então ali, independentemente das divergências, o PT, o PSDB, o PL, o PP de São Paulo, ou seja, os parlamentares desses partidos que foram eleitos por São Paulo, apresentam emendas que interessam ao Estado. Geralmente conversam antes com o governador, que fala quais as necessidades, etc. Mas temos, pois, uma segunda instituição. E no Senado, é bom lembrar que formalmente o Senado representa os estados. Assim como a Câmara é, em tese, a casa dos representantes do povo, diretamente, o Senado é a casa dos representantes dos estados. Por isso que, se na Câmara há uma divisão
pelo número de eleitores, é claro que não é exata, né? Você tem... Não é uma divisão que respeita absolutamente o número de pessoas vivendo em cada estado. Não é isso. Mas há uma divisão que leva isso em conta, mas também estabelece um mínimo de representação para deputados em cada estado. Senado não. Senado, todos têm 3 representantes. Todos os estados, os 27, por isso 81. Este ano, só uma cadeira estará em disputa por cada estado. Então, 27 senadores sairão das urnas, ou reeleitos ou eleitos. E na próxima eleição, em 26, aí haverá 2 cadeiras por estado. Serão 54 cadeiras. É sempre assim. Mas já temos, pois, as comissões com emendas, com a capacidade, com o poder de estabelecer emendas, de apresentar emendas para a distribuição de verba, para que o imposto retorne à sociedade. E as emendas individuais. Todas elas, aí entra a execução, né? Mas todas elas sujeitas àquele princípio constitucional que citamos inicialmente. Obrigatoriedade de publicidade, de transparência e, claro, mecanismos de acompanhamento. Porque é preciso saber onde cada centavo do dinheiro público é usado. Que caminho percorre, quando saiu, que parlamentar pediu, por que pediu, para onde pediu. E aí, fiscalizar se o dinheiro chegou naquela cidade, se a obra que dá base para a emenda apresentada, ou as obras, de fato serão realizadas, tais obras, e como serão realizadas. E aí precisa entrar também a fiscalização local. Como o dinheiro é usado pelo executivo local? Usaram material decente? Usaram um bom material? Construíram a ponte que estava contratada? Ou um arremedo de ponte? Como foi feita a estrada? Que reforma houve na outra? Como foi feita a escola? Que material? É um bom material? A escola é do tamanho que estava estabelecido em contrato ou é menor? Obedece às exigências do contrato ou não? E o hospital? Aliás, aí surge um outro problema. Muitas vezes o sujeito constrói o hospital, mas ele não tem dinheiro para o equipamento. E há várias cidades no Brasil onde você tem um hospital novo, construído, mas inativo, porque não tem equipamento. Não há dinheiro para o equipamento. Não adianta você ter um prédio só, é um hospital. É preciso ter equipamento hospitalar. Mas aí inventaram as emendas de relator. E é claro, o distinto público, desde então, perguntou: para que isso? Já tem emenda individual. Já tem a emenda apresentada pelos estados, né? Pelas bancadas, emenda de bancada. E ainda há emenda de comissão. Por que emenda de relator? Para que isso? Porque, na verdade, a emenda de relator, primeiro, embora ela tenha esse nome, emenda de relator, o poder não é do relator do orçamento. O poder é de quem preside a casa. O presidente da Câmara passa a ter um poder extraordinário. Porque ele vai dizer quem leva. E se nas emendas individuais, e por óbvio, nas emendas de bancada, há pelo menos a ideia de equidade, de distribuição indistinta entre situacionistas e oposicionistas, nas emendas de relator isso desaparece. E aí o critério político é usado para que se determine para onde vai a grana. Que parlamentar vai ter a sua emenda atendida.
E entra um outro aspecto. Além desse poder que é dado ao presidente da casa, presidente da Câmara, a transparência virou um problema. E aí o Supremo exigiu que as emendas de relator devem ter mecanismos que garantam transparência. Pois bem, agora o Senado está pedindo ao Supremo mais 90 dias para cumprir essa decisão que determinou a adoção de medidas que deem mais transparência às emendas de relator. O senador Márcio Bittar, que é do MDB do Acre, ele é relator do Orçamento da União de 2021, ele encaminhou um ofício ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e alega que a decisão do Supremo é complexa e que não foi possível concluir os trabalhos de compilar os destinatários de todas as emendas de relator 2021. Isso é uma confissão de que não há transparência. Eles não conseguem dizer para onde foi. E mais, se o parlamentar pediu para o estado dele ou pediu para um outro, com outros objetivos políticos ou até pessoais, dizer que é complexa a tarefa, porque diz ele tem de lidar com a inexistência de banco de dados organizado e que não foi possível concluir os trabalhos de compilação de informações referentes às indicações de emendas com indicador de resultado primário, que é o RP9, né? Emendas de relator geral. E aí? Basicamente, o senador está dizendo ao Supremo, me dê mais 90 dias, porque eu não consigo descobrir para onde foi o dinheiro. Vamos deixar isso para a próxima? Para a próxima vez em que houver a votação do orçamento? E aí o relator estabelecerá a distribuição dessas emendas e aí tentaremos estabelecer critérios de transparência? Claramente não há. E isso explica por que inventaram esse troço de emendas de relator. Quando já havia a emenda individual, a emenda do parlamentar, a emenda de bancada, a emenda de comissão, e vem aí, resolveram inventar essa emenda de relator, que dificulta a transparência, despreza a publicidade de como é usado o dinheiro público, e muitas vezes torna difícil descobrir qual parlamentar levou aquele recurso. Então, talvez o Supremo dê os 90 dias, talvez de fato trabalhe com a expectativa de que só no próximo orçamento essas exigências serão atendidas. Mas a sociedade continua perguntando: por que inventaram esse troço? Danilo. O comentário do Cláudio Zaidan fica disponível também em podcast. É só acessar o Entendendo a Notícia na sua plataforma, no seu agregador de podcast favorito. Conferir esse e outros comentários também. Rede Bandeirantes de Rádio.